Fica nesse vídeo que você vai aprender de uma vez por todas por que o tempo não é linear, que tudo está acontecendo aqui e agora no eterno momento presente. Segundo o Joe Dispenza e o livro Como se tornar sobrenatural, bem-vindos à 7ª meditação, Espaço-Tempo, Tempo-Espaço. Nós vivemos em um mundo regido pelo tempo. Nascemos, crescemos, envelhecemos, medimos os dias, os meses e os anos, acreditando que o tempo flui em uma única direção, como um rio que flui do passado para o futuro. Mas o que aconteceria se essa percepção estivesse invertida? Se o tempo não fosse algo que passa, mas algo que você atravessa com a consciência? E se o espaço que você experimenta, o corpo, o lugar, acontecimentos, fosse apenas um reflexo do ponto do tempo em que a sua mente está vibrando agora? A física moderna revela que o universo não é um palco fixo onde os eventos acontecem, mas ele é um campo maleável de possibilidades. O tempo e o espaço não são absolutos, eles se curvam, se expandem e se contraem de acordo com o observador. E se o observador é consciência, então a realidade muda conforme o estado dessa consciência. No mundo material, nós nos movemos pelo espaço e o tempo passa, mas no mundo quântico é o oposto. Nos movemos pelo tempo e o espaço se transforma. É o domínio do tempo e espaço, onde a mente cria o lugar, a emoção cria a vibração e a intenção é que determina o resultado. Nesse campo, o passado e o futuro não são opostos, são camadas de informações acessíveis agora dentro do mesmo presente expandido. E quando você aprende a entrar nesse estado, você percebe que o tempo não é o que separa você do seu futuro. Ele é o caminho que te leva até ele. No espaço-tempo, tudo parece sólido e previsível. Você precisa se mover para chegar onde quer. Atravessar distâncias, esperar dias, planejar o futuro. É o mundo da matéria, da lógica e da sequência. Aqui, o corpo é o veículo e o tempo é o trilho por onde a vida avança, mas no tempo e espaço as regras mudam. A mente não precisa se deslocar, ela colapsa à distância. Você não viaja até o futuro, você vibra na frequência do futuro e quando isso acontece, o espaço se reorganiza para refletir o novo estado. No espaço-tempo, a causa vem antes do efeito, mas no tempo e espaço, a emoção vem antes da experiência. É quando você sente o amor antes do relacionamento, a gratidão antes da conquista, a abundância antes da manifestação. Você está instruindo o campo do que você deseja ser e o campo responde com sincronicidades. Esse é o ponto onde o impossível se torna provável, porque quando a consciência deixa de estar presa ao corpo e ao passado, ela acessa o campo das infinitas possibilidades, um lugar onde tudo já existe como pura informação. A diferença entre os dois mundos é simples, mas é profunda. No espaço-tempo, você corre atrás da vida. No tempo e espaço, a vida corre até você. Albert Einstein revolucionou a maneira como percebemos a realidade quando ele afirmou que tempo e espaço não são entidades separadas, mas são dimensões entrelaçadas de um mesmo tecido, o espaço-tempo. Esse tecido se curva diante da massa e da energia, criando a sensação de gravidade e movimento. Mas o que poucos compreendem é que essa teoria abriu uma porta para algo ainda mais profundo. Se o espaço e o tempo são flexíveis, então a consciência que os percebe também pode influenciá-los. E a física quântica levou essa ideia ainda mais longe. Experimentos como o colapso da função de onda mostraram que a realidade não é definida até ser observada. O simples ato de observar muda o comportamento das partículas. Em outras palavras, o observador cria o fenômeno. Quando você observa o mundo com os olhos do passado, ele se comporta como o passado. Mas quando observa a partir de um novo estado emocional, o campo reorganiza as partículas a refletir o novo observador. A consciência é o catalisador da mudança. Ela dobra o espaço e distorce o tempo para manifestar a informação que emite. Isso é o mover no tempo e espaço, quando você deixa de medir a vida pelo relógio e passa a senti-la pelo campo. Nesse estado, o cérebro ele não está mais operando em ondas rápidas, aquelas de sobrevivência, mas em frequências de coerência, de presença. O corpo deixa de ser o limitador da mente e se torna o veículo da expansão. O tempo, então, ele deixa de ser linear e se transforma em um campo esférico onde o passado, o presente e o futuro coexistem simultaneamente, disponíveis para a consciência que sabe onde olhar. O nosso cérebro ele mede o tempo com base na mudança. Então, quando o ambiente se repete, ele registra o mesmo padrão e conclui que nada novo está acontecendo, e assim o tempo parece passar mais rápido, os dias se confundem, a vida se torna previsível. Mas quando você vive algo inédito, o cérebro desperta, cria novas conexões e o tempo parece desacelerar. Isso revela algo essencial, que o tempo não é físico, ele é uma experiência neurológica moldada pela consciência. O coração é o verdadeiro mediador entre o tempo interno e o tempo externo. Quando você está em coerência, está estressado, o corpo libera adrenalina e o coração acelera.
O cérebro interpreta isso como uma ameaça e aí o tempo se contrai. Você sente que precisa agir rápido para sobreviver, mas quando você entra em coerência cardíaca, o ritmo muda. O coração se alinha com o cérebro e o tempo parece se expandir. Você entra no presente e, nesse estado, o corpo deixa de reagir ao passado e começa a responder ao futuro. É o que o Joe Dispenza chama de colapsar o tempo. Quando a emoção elevada, sustentada pela intenção, cria um ponto de convergência no campo. Ali, o futuro deixa de ser uma possibilidade distante e começa a se tornar uma vibração real no agora. A emoção é o GPS que guia a consciência no tempo e espaço. Ela diz ao campo, é para cá que eu quero ir. E quanto mais coerente for a emoção, mais precisa é a direção. Por isso não é o tempo que cria a mudança, é a mudança de estado que cria o tempo. O observador interior é quem define o ritmo da realidade externa, e quando você muda o ritmo interno, o universo se ajusta. No espaço-tempo, você acredita que algo precisa acontecer fora para então sentir dentro. Você busca a cura, o sucesso, o amor, e só depois você permite sentir paz, gratidão ou alegria. Mas no tempo e espaço, a lógica se inverte. Você tem que sentir primeiro e o campo vai responder depois. O espaço-tempo é o mundo da causa e efeito, mas o tempo e espaço é o mundo onde a causa é o efeito. Quando você sente gratidão sem motivo, você vai criar motivos para ser grato. Quando você sente amor antes do encontro, você cria o encontro. Quando você sente abundância antes da evidência, você cria a evidência. É nesse ponto que a consciência deixa de reagir à realidade, ela passa a projetá-la. Você sai do papel de vítima do tempo e se torna criador do espaço. A matéria não é mais o comando, ela é a consequência. Quando a gente entra em meditação profunda, o corpo desaparece, o ambiente se dissolve, o tempo perde forma. O que resta é apenas consciência, né? O ponto de pura presença. Nesse estado, nós não estamos em lugar nenhum, mas nós estamos em todos os lugares ao mesmo tempo. É nesse momento que a criação acontece. Quando você entra em coerência e se desconecta dos sentidos, algo profundo acontece, porque o cérebro deixa de registrar o corpo, o ambiente e o tempo. Ele não está mais preso à sequência de ontem, hoje e amanhã. Nesse instante, você sai do espaço-tempo e acessa o tempo e espaço, o domínio das possibilidades pura. É o mesmo princípio observado na física quântica. Enquanto uma partícula não é observada, ela existe em vários lugares ao mesmo tempo. É uma onda de infinitas possibilidades, e quando a consciência observa, a onda colapsa em uma realidade específica. Você faz o mesmo com a sua vida. Quando você se identifica apenas com o corpo e o passado, você colapsa as mesmas experiências, criando um futuro previsível. Mas quando você entra no campo, no estado de não localidade, você abre espaço para criar algo novo. Nesse estado, você se torna ninguém, em nenhum lugar, em nenhum tempo, e é exatamente isso que te torna tudo, em todos os lugares e em todos os tempos. Porque sem identidade fixa, a consciência é livre para escolher qualquer linha de realidade. Depois que você retorna da meditação, o corpo desperta em um novo campo de informação. As sincronicidades começam a aparecer, coincidências improváveis, soluções intuitivas. Você não está forçando a mudança, você se tornou a mudança. O tempo linear, aquele que separava o desejo da realização, ele começa a se dissolver. O futuro deixa de ser algo a conquistar e se torna algo a lembrar. Porque no campo do tempo e espaço tudo já existe e o que você chama de manifestação é apenas o momento que a memória do futuro se torna presente. Durante décadas, cientistas vêm estudando o fenômeno que desafia a lógica clássica. A consciência parece influenciar o comportamento da matéria. Experimentos com geradores de números aleatórios conduzidos por universidades e institutos de pesquisa mostraram que quando grupos de pessoas meditam com intenção focada, a aleatoriedade diminui, como se o campo se organizasse em resposta à coerência mental coletiva. Nos workshops do Joe Dispenza ao redor do mundo, várias pessoas entram juntas em estado de coerência profunda. Durante essas práticas, sensores registram mudanças mensuráveis no campo eletromagnético do ambiente e nos corpos dos participantes. O coração e o cérebro entram em sincronia e o campo coletivo se amplia. A energia de muitos se comporta como uma só. E o mais impressionante é o que acontece depois. Pessoas relatam curas espontâneas, desaparecimento de sintomas, experiências fora do corpo e sincronicidades que desafiam o acaso. A explicação é que ao entrar no tempo e espaço, a consciência toca o campo de informação que organiza a matéria. E ao mudar a informação, a matéria se reconfigura. Em termos simples, o campo é o software e o corpo é o hardware. Quando o software é atualizado, o sistema inteiro responde. A física quântica chama isso de efeito do observador. O Joe Dispenza chama de efeito da consciência coerente, mas o princípio é o mesmo. O universo não é um mecanismo frio, é um espelho que reflete a vibração de quem o observa. Você não precisa de um laboratório para provar o tempo e espaço. O seu corpo é o laboratório.
A mente é o observador. E o campo é o ambiente onde o experimento acontece. Cada vez que você fecha os olhos e entra no estado de presença profunda, está alterando as variáveis da equação. Quando você sente amor, alegria ou gratidão antes de ver o resultado, você está instruindo o campo sobre o futuro que você deseja viver. Viver no futuro é ensaiar a mente e o corpo por um destino antes que ele aconteça. E quando você sustenta esse estado emocional por tempo suficiente, o cérebro começa a pensar como se já estivesse lá, e o corpo passa a sentir como se já tivesse vivido. E é nesse momento que a mente e o corpo estão sincronizados com o tempo do futuro e o campo responde de acordo. É assim que o impossível se torna provável. Você não está pedindo algo novo, você está lembrando de algo que já existe numa linha de realidade. A intenção é o endereço, a emoção é o combustível e a consciência é o veículo que atravessa o tempo para encontrá-lo. As sincronicidades que surgem, o encontro inesperado, o telefonema no momento certo, a ideia que vem, não são coincidências. São o eco do campo respondendo à sua vibração. E cada vez que isso acontece, o universo parece sussurrar: continue, você está no caminho certo. E quanto mais você pratica, mais o campo reconhece a sua nova assinatura energética, até chegar a um ponto em que você e ele se tornam um só e a vida flui sem esforço. Espero que você tenha gostado da explicação e agora vamos para a meditação Tempo e Espaço.